Imagine a cena. São 2h17 da manhã. O telefone toca. Hospital. Sua filha de 7 meses de gravidez foi espancada até a inconsciência com um taco de golfe pelo próprio marido. Mas eis o que o chocará. O caso que desencadeou esse ataque brutal. Nunca existiu. A amante não tinha ideia de que estava sendo usada. O marido amoroso planejava este assassinato há meses. E o pai da esposa grávida é um CEO da Fortune 500 que está prestes a mostrar a Danielle Reis o que é poder de verdade. O que acontece quando um agressor sociopata escolhe a família errada. Quando um homem que é dono de metade da cidade decide destruir alguém, de forma completa e legal. Esta não é apenas uma história sobre violência doméstica. Esta é sobre uma vingança sistemática, tão calculada, tão devastadora, que o mundo de Danielle não apenas desmorona. É obliterado, pedaço por pedaço. Ao final desta história, você entenderá exatamente por que alguns homens nunca deveriam subestimar o amor de um pai, ou a sua fúria. Fique comigo, porque o que Guilherme Machado faz com Danielle Reis o deixará sem palavras. O telefone do hospital tocou às 12h17 da manhã, cortando o silêncio como uma lâmina. Guilherme Machado virou-se em sua cama king size. Seus óculos de leitura caíram na mesinha de cabeceira. O identificador de chamadas fez seu sangue congelar. Hospital Santa Maria, Departamento de Emergência. Senhor Machado. A voz era profissional, mas urgente, a de uma mulher cansada. Aqui é a doutora Elisa Miranda. Estou ligando sobre sua filha, Rebeca. O que aconteceu? Guilherme se sentou. Seu coração batia forte contra as costelas. Sim. Rebeca foi gravemente ferida. Ela está com 7 meses de gravidez e tivemos que realizar uma cesariana de emergência. O senhor precisa vir imediatamente. As palavras o atingiram como golpes físicos. Gravemente ferida. Cirurgia de emergência. Minha menina, ela está viva? A voz de Guilherme saiu em um sussurro. Ela está estável, mas em estado crítico, senhor. Isso parece ser um incidente de violência doméstica. Violência doméstica. As palavras ecoaram na cabeça de Guilherme, enquanto ele vestia as primeiras roupas que suas mãos encontraram. Calça jeans, uma camisa amassada. Sua esposa, Marina, se mexeu ao seu lado. Guilherme, o que está errado? Rebeca está no hospital. Vista-se agora. O rosto de Marina ficou branco à luz da luminária. O que aconteceu? Eu explico no carro. A viagem até o Hospital Santa Maria passou em um borrão de luzes da rua e semáforos ignorados. O Mercedes de Guilherme engolia as ruas vazias, enquanto Marina agarrava o painel. Me diga exatamente o que eles disseram, Marina exigiu. Cirurgia de emergência, violência doméstica. As juntas de Guilherme estavam brancas no volante. Aquele filho da mãe machucou minha filha. Danielle não machucaria Rebeca. Deve haver algum engano. Não há engano, Marina. Eu pude ouvir na voz da médica. Eles chegaram ao hospital em 12 minutos. Guilherme deixou o carro em uma zona proibida e não se importou. As portas automáticas se abriram com um som sibilante. O cheiro de antisséptico e medo os invadiu. Rebeca Reis. Guilherme latiu na recepção. Admissão de emergência hoje à noite. A enfermeira olhou para cima com olhos gentis que já tinham visto demais. Família? Eu sou o pai dela, Guilherme Machado. 3º andar, quarto 307. A doutora Miranda está esperando por vocês. O trajeto no elevador durou para sempre. Marina segurava a mão de Guilherme com os dedos trêmulos. Ele encarava seu reflexo nas portas de aço polido. Ainda vestindo sua camisa de pijama, cabelo todo bagunçado, parecendo ter cada um de seus 58 anos. Naquela manhã, ele estava planejando reuniões trimestrais de diretoria. Agora, ele era apenas um pai aterrorizado.
A doutora Miranda os encontrou do lado de fora do quarto de Rebeca. Ela era mais jovem do que Guilherme esperava, talvez 45, profissional, mas compassiva. Senhor e senhora Machado, Rebeca está acordada e perguntando por vocês. E o bebê? Marina sussurrou. Uma menina. Prematura, mas lutando. Ela está na UTI neonatal. Rebeca a chamou de Esperança. Esperança. A garganta de Guilherme apertou. O que aconteceu com a minha filha? Sua voz estava mortalmente calma. A doutora Miranda olhou ao redor do corredor movimentado. Ela os levou para uma pequena sala de conferências. Rebeca tem 3 costelas rachadas, hematomas internos e uma concussão grave. O trauma desencadeou o trabalho de parto prematuro. Trauma de quê, exatamente? Ela foi atingida com um objeto contundente, múltiplas vezes. O marido dela alega que ela caiu da escada. As mãos de Guilherme se fecharam lentamente em punhos. Daniel fez isso com ela. Não posso fazer acusações oficiais, Sr. Machado, mas sou médica de emergência há 20 anos. Quedas parecem diferentes de espancamentos. Marina fez um som pequeno e quebrado. Guilherme a puxou para perto. Onde está Daniel agora? Na sala de espera lá embaixo. Ele está perguntando sobre a cobertura do seguro, sobre quando Rebeca pode ter alta. Não perguntando se a esposa estava com dor. Não preocupado com a filha prematura. Cobertura do seguro. Podemos ver Rebeca? Claro, mas ela está muito frágil agora, física e emocionalmente. Eles seguiram a doutora Miranda pelo corredor. Os sapatos de couro de Guilherme rangiam contra o linóleo. Tudo parecia surreal e afiado ao mesmo tempo. Rebeca parecia impossivelmente pequena na cama do hospital. 29 anos de idade, mas ela parecia a garotinha que costumava rastejar para o colo dele durante as tempestades. Seu rosto estava inchado no lado esquerdo. Um hematoma roxo se espalhou por sua bochecha como vinho derramado. Papai! A voz dela era quase inaudível. Guilherme se moveu para a beira da cama, com cuidado. Fios e tubos serpenteavam por toda parte. Estou aqui, meu amor. A mamãe também está aqui. Me desculpe. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Rebeca. Sinto muito por causar problemas. Sinto muito pelo quê, minha menina? Daniel disse que ninguém acreditaria em mim se eu contasse a alguém. Ele disse que eu estava sendo dramática e louca. A visão de Guilherme ficou vermelha nas bordas. Sua filha estava se desculpando por ter sido quase espancada até a morte. Rebeca, querida, olhe para mim. Ele segurou a mão dela gentilmente. Você não tem absolutamente nada a se desculpar. Nada. Ela assentiu, mas a dúvida cintilou em seus olhos. Anos de ter sido dito que ela estava errada, dramática, instável. Onde está Daniel agora? Marina perguntou suavemente. Em algum lugar lá embaixo. Ele estava chateado com as contas do hospital. Disse que nosso seguro não cobria esse tipo de coisa. A voz de Rebeca estava oca. Ele perguntou se eu poderia simplesmente dizer que caí da escada para manter as coisas simples. Manter as coisas simples, enquanto sua esposa jazia quebrada e sua filha lutava pela vida em uma incubadora. Guilherme se levantou abruptamente. Marina agarrou o braço dele. Onde você vai encontrar Daniel, Guilherme? Não, não aqui, não agora. Ele olhou para a filha, machucada e quebrada em uma cama de hospital. Sua neta lutando por cada respiração em algum lugar no corredor. Você tem razão. Guilherme se sentou novamente. Não aqui, mas em algum lugar. Em breve. Rebeca apertou a mão dele fracamente. Papai, eu preciso te dizer algo importante. Daniel estava vendo outra pessoa. Valéria Guedes, do trabalho dele. Eu descobri ontem e o confrontei sobre isso. Foi quando ele... Ela tocou seu rosto inchado. Ele te espancou porque você descobriu o caso dele. Ele disse que eu estava tentando arruinar a vida dele, que eu estava sendo ciumenta e irracional. Ele pegou o taco de golfe do armário do corredor e... A voz de Rebeca quebrou completamente. Um taco de golfe. Guilherme arquivou esse detalhe junto com todos os outros. Nós vamos cuidar disso, Rebeca. De tudo.
Ele disse que ninguém acreditaria em mim em vez dele. Ele tem um bom emprego e uma boa reputação. Eu sou apenas a esposa grávida emocional que não consegue lidar com o estresse. Guilherme olhou para a filha. Realmente olhou para ela. A maneira como ela encolhia os ombros, uma desculpa automática por existir. O medo em seus olhos, mesmo ali, mesmo em segurança. Esta não era a primeira vez que Daniel a machucava. Esta era apenas a primeira vez que tinha sido grave o suficiente para o hospital. Rebecca, há quanto tempo Daniel está te machucando? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Ele nunca me bateu antes de ontem à noite, mas os gritos, os insultos, controlar tudo o que eu faço. Isso começou há uns 2 anos, logo depois que nos casamos. 2 anos. Guilherme havia perdido 2 anos de sua filha, sendo sistematicamente destruída. Eu quero ver minha neta, ele disse baixinho. A doutora Miranda apareceu na porta como se fosse convocada. A UTI neonatal permite 2 visitantes por vez. Gostariam que eu os levasse? Eles caminharam por corredores estéreis e portas duplas para um mundo de máquinas bipando e pequenos lutadores. Esperança. Elisa Machado estava no isolador número 7. Ela era tão pequena, mal pesava 1,5 kg, coberta de fios e tubos. Mas seu peito minúsculo subia e descia firmemente. Seus dedos eram miniaturas perfeitamente formadas. Ela é linda, Marina sussurrou. Guilherme pressionou a palma da mão contra a parede plástica e quente do isolador. Olá, meu amor. Eu sou o seu avô. Eu vou me certificar de que você e sua mãe estejam seguras, para sempre. Eu prometo isso a você. Uma promessa que ele pretendia manter, não importando o que custasse a Daniel Reis. O detetive Ricardo Silva chegou ao Hospital Santa Maria às 6h30 da manhã, carregando 20 anos de experiência em ler nas entrelinhas dos casos de violência doméstica. Ele já tinha visto Daniel Reis na sala de espera. Camisa polo de grife, cabelo perfeitamente penteado, expressão preocupada que não chegava aos olhos, desempenhando o papel de marido preocupado para quem estivesse olhando. Ricardo tinha aprendido a identificar a atuação anos atrás. Senhora Reis? Ele bateu gentilmente na porta de Rebecca. Sou o detetive Ricardo. Preciso fazer algumas perguntas sobre a noite passada. Rebecca olhou para a porta onde Daniel acabara de aparecer. Meu marido está aqui. Ele pode explicar tudo o que aconteceu. Na verdade, eu gostaria de falar com a senhora em particular primeiro. Procedimento padrão nesses casos. A mandíbula de Daniel se apertou quase imperceptivelmente. Não há necessidade de privacidade, detetive. Não temos nada a esconder. Rebecca caiu da nossa escada ontem à noite. Um acidente terrível. Senhor Reis, eu preciso que o senhor espere no corredor, por favor. Eu acho que deveria ficar. Rebecca fica confusa quando está nervosa. Os hormônios da gravidez afetam a memória e o julgamento. Ricardo tinha ouvido esse exato roteiro dezenas de vezes. O marido prestativo que precisava falar por sua esposa confusa. Senhor, eu preciso falar com a senhora Reis sozinha. A segurança do hospital pode acompanhá-lo até a sala de espera, se necessário. A máscara de Daniel escorregou por um segundo. Ricardo captou o lampejo de raiva antes que a expressão de marido preocupado retornasse. Claro, o que ajudar Rebecca a se sentir confortável e segura. Depois que Daniel saiu, Ricardo puxou uma cadeira para perto da cama de Rebecca. Ela parecia uma criança assustada. Senhora Reis, tudo o que a senhora me disser é completamente confidencial. A senhora não está em apuros aqui. Eu estou aqui para ajudá-la. Daniel já explicou o que aconteceu a todos. Eu caí da escada. A senhora pode me contar sobre a queda, em suas próprias palavras? Os dedos de Rebecca torceram a coberta do hospital nervosamente. Eu estava subindo a escada com a roupa lavada para o nosso quarto. Eu perdi um degrau de alguma forma e caí. Bati com o meu lado com força no corrimão de madeira. Ricardo tinha investigado centenas de casos de violência doméstica.
A história era sempre muito organizada, muito ensaiada, muito simples. A que horas esse acidente aconteceu? Por volta das 22h30 de ontem à noite. Talvez 22h40. A senhora e Daniel estavam tendo algum desentendimento ontem à noite. Os olhos de Rebecca se desviaram em direção à porta. Não, nós não brigamos muito. Daniel não gosta de drama ou conflito. Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. Rebecca, eu faço este trabalho há muito tempo. Quedas de escada deixam padrões de lesão muito específicos. Seus ferimentos não correspondem a uma queda típica. Eu não entendo o que o senhor quer dizer. Múltiplos traumas por força contundente em suas costelas e abdômen. Lesões defensivas em seus antebraços, onde a senhora tentou se proteger. Uma contusão facial consistente com ter sido atingida diretamente. Esses ferimentos contam uma história diferente de cair da escada. A respiração de Rebecca acelerou visivelmente. Daniel disse que se eu contasse a verdade a alguém, ninguém acreditaria em mim de qualquer forma. Ele disse que eu estava sendo histérica e dramática. O que é a verdade, Rebecca? Ela ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Ricardo esperou pacientemente. Apressar as vítimas nunca funcionava. Eu encontrei mensagens de texto no telefone de Daniel de uma mulher chamada Valéria Guedes. Eles estavam se vendo há meses. A voz de Rebecca era quase inaudível. Quando eu o confrontei sobre o caso, ele ficou muito bravo. O que aconteceu quando ele ficou bravo? Ele disse que eu estava tentando arruinar a vida e a reputação dele, que eu estava sendo uma mulher grávida, louca e ciumenta, que não conseguia lidar com relacionamentos adultos normais. Daniela agrediu, então? Não com as mãos, no começo. Ele me empurrou com força contra a parede e me chamou de nomes que eu não posso repetir na frente de outras pessoas. O que aconteceu em seguida? Ele foi para o armário do corredor e pegou seu taco de golfe. O driver. Ele disse que eu precisava aprender meu lugar e parar de bisbilhotar nas coisas pessoais dele. Ricardo sentiu a raiva familiar crescendo em seu peito. Onde Daniel a atingiu com o taco de golfe? Minhas costelas primeiro. Eu me dobrei de dor e ele me bateu de novo nas costas. Quando eu caí, ele me chutou com força na barriga. Rebecca estava chorando agora. Eu implorei para ele parar, por causa do bebê. O que Daniel disse quando a senhora implorou para ele parar? Ele disse que talvez perder o bebê me ensinasse a não bisbilhotar nas coisas dele e causar problemas. Ricardo teve que respirar fundo antes de continuar. Daniel Reis tinha acabado de passar de violência doméstica para tentativa de homicídio. Rebecca, esta não é a primeira vez que Daniel a machuca, é? A pergunta ficou no ar. A resposta automática de Rebecca seria negar, protegê-lo, minimizar o padrão de abuso. Ele nunca tinha me batido antes de ontem à noite, ela disse com muito cuidado. Mas ele a machucou de outras maneiras antes disso. Daniel tem um temperamento. Às vezes ele não gosta quando eu faço as coisas erradas, ou o faço parecer ruim na frente de outras pessoas. Que tipo de coisas deixam Daniel bravo? Se o jantar não está pronto exatamente quando ele chega em casa do trabalho. Se eu falo demais em festas ou eventos da empresa. Se eu gasto dinheiro sem pedir permissão a ele primeiro. Rebecca limpou os olhos com as costas da mão. Ele diz que eu não sou muito esperta sobre coisas práticas, que eu preciso da orientação dele para tomar boas decisões. Como Daniel providencia essa orientação? Ele controla todas as nossas contas bancárias e cartões de crédito. Ele checa meu telefone regularmente. Ele vem para casa no almoço para se certificar de que estou onde deveria estar. As palavras saíam mais rápido agora. Ele escolhe minhas roupas para eventos importantes. Diz que eu não tenho bom senso sobre o que parece apropriado em mim. Ricardo escreveu cuidadosamente em seu caderno padrões clássicos de abuso emocional e financeiro. Daniel já a ameaçou diretamente? Não. Exatamente ameaçou. Mas ele me conta histórias sobre mulheres que fazem escolhas ruins. Mulheres que acabam sozinhas e falidas porque não conseguiam apreciar bons maridos que estavam tentando ajudá-las. Rebecca, eu preciso te mostrar algo importante. Ricardo pegou seu telefone.
Nossa unidade de tecnologia recuperou a gravação da câmera da campainha do seu vizinho do outro lado da rua. Ele reproduziu o vídeo na tela do telefone. Ele mostrava Daniel arrastando algo que parecia claramente um taco de golfe para dentro de casa às 22h47. Nenhuma cesta de roupa em qualquer lugar. Nenhum sinal de Rebecca caindo de escada alguma. Esta gravação contradiz diretamente a história de Daniel sobre a senhora ter caído. Rebecca olhou para a tela do telefone em choque. Ele mentiu para os policiais? Sim. O que significa que Daniel sabe exatamente o que ele fez foi errado e criminoso. Mas Daniel é um bom homem, no fundo. Ele tem um emprego responsável. As pessoas no trabalho o respeitam. Ricardo tinha ouvido essa defesa desesperada antes. A vítima protegendo o agressor, mesmo depois de quase ser morta. Rebecca, bons homens não espancam suas esposas grávidas com tacos de golfe. Ponto final. Ela ficou em silêncio novamente, processando lentamente essa ideia radical de que Daniel talvez não fosse a vítima de seu comportamento dramático. Senhora Reis, eu preciso perguntar diretamente. Esta realmente não é a primeira vez que Daniel foi violento com a senhora, é? Finalmente, a verdade completa surgiu. Daniel já tinha me batido 2 vezes antes de ontem à noite. Uma vez quando estávamos namorando, porque eu falei com um colega de trabalho em uma festa da empresa. Uma vez no ano passado, quando eu comprei mantimentos na loja errada sem verificar com ele primeiro. A voz de Rebecca estava completamente neutra agora. Mas, nessas vezes, eu provavelmente mereci de alguma forma. Eu não estava sendo atenciosa com os sentimentos dele. Rebecca, a senhora nunca mereceu ser agredida. Nem uma única vez, nunca. Daniel diz que todos os casais brigam às vezes. Que eu sou muito sensível sobre conflitos de relacionamento normais. Conflitos de relacionamento normais não mandam pessoas para o hospital, Rebecca. O telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem de texto de seu parceiro lá embaixo com Daniel. Assunto: história mudando agora. Alega que ouviu a queda dela, mas na verdade não a viu acontecer. Daniel já estava modificando suas mentiras à medida que as evidências se acumulavam contra ele. Rebecca, eu preciso te perguntar algo muito importante. A senhora está com medo de Daniel agora? Às vezes, quando ele fica com aquele olhar nos olhos, como ontem à noite, quando ele pegou o taco de golfe. Ela tocou seu rosto machucado com cuidado. Eu realmente pensei que ele ia me matar. O que o impediu de continuar o ataque? Eu disse a ele que os vizinhos poderiam ouvir o barulho, que as pessoas fariam perguntas se algo sério acontecesse comigo. Então Daniel tinha parado. Não por remorso ou amor, mas por pura autopreservação. Rebecca, eu vou prender Daniel por violência doméstica e agressão grave. Mas eu preciso que a senhora seja completamente honesta comigo sobre tudo. Chega de protegê-lo. Ele disse que, se eu tentasse deixá-lo ou causar problemas legais, ele se certificaria de que eu perdesse tudo. Que nenhum tribunal daria a guarda a uma mulher instável, com um histórico de fazer acusações falsas. Daniel a manipulou sistematicamente, Rebecca, fazendo a senhora acreditar em coisas sobre si mesma que simplesmente não são verdadeiras. Mas, e se ele estiver certo sobre mim? E se eu realmente for muito emocional e dramática para relacionamentos normais? Ricardo inclinou-se para a frente com a mesma intenção. Rebecca, a senhora está deitada em uma cama de hospital porque seu marido a espancou com um taco de golfe por descobrir o caso dele. A senhora é a vítima aqui, não o problema. Algo importante mudou nos olhos de Rebecca, como se ela estivesse ouvindo as palavras claramente pela primeira vez. Eu não sou louca, ela disse baixinho, mas firmemente. Não, a senhora não é louca de jeito nenhum. Eu sei exatamente o que aconteceu comigo ontem à noite. Sim, a senhora sabe exatamente o que aconteceu. Daniel tentou me matar e ao meu bebê, porque eu descobri sobre a namorada dele. É exatamente isso que aconteceu, Rebecca. Rebecca olhou diretamente para Ricardo pela primeira vez durante a conversa deles. Eu quero apresentar queixa completa contra Daniel. É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos cuidar desta situação. Completamente.
Quando Ricardo saiu do quarto de Rebeca, ele viu Daniel andando de um lado para o outro no corredor, com o telefone pressionado contra a orelha. Eu não me importo com o que custa, Daniel estava dizendo com urgência. Encontre-me um advogado que seja especialista nesse tipo de situação. O tipo de advogado que vence esses casos. Daniel Reis já estava se preparando para a guerra legal. Ricardo sorriu de forma sombria enquanto caminhava em direção ao elevador. Daniel não tinha ideia do que estava por vir. Guilherme Machado estava na garagem do estacionamento do hospital às 7 da manhã, observando Daniel Reis através do para-brisa de seu Mercedes. Daniel andava de um lado para o outro entre os carros estacionados, gesticulando com raiva em seu telefone a 15 metros de distância. Daniel parecia exatamente o que ele era, um aspirante a gerente de nível médio em uma camisa polo cara, tentando comprar sua saída de sérias consequências. Guilherme tinha construído uma empresa da Fortune 500 do absoluto nada. Ele conhecia predadores quando os via. Seu telefone tocou. Francisco Chico Almeida, seu chefe de segurança. Senhor, eu tenho informações preliminares sobre Daniel Reis. Vá em frente, Chico. 32 anos, gerente de nível médio na Patterson Marketing. Ganha 68 mil por ano, mas vive como se ganhasse o dobro disso. Dívidas significativas de cartão de crédito, a maioria escondida da esposa. Guilherme encostou-se em seu carro, ouvindo atentamente. Que mais você encontrou? Esta não é a primeira experiência de Daniel com acusações de violência doméstica. Encontramos uma ordem de restrição registrada por uma ex-namorada chamada Ana Lima há 3 anos. Ela retirou todas as acusações 2 semanas depois. Por que ela retiraria as acusações? Ainda investigando esse ângulo, mas Ana Lima de repente pagou seus empréstimos estudantis logo após retirar as acusações. 43 mil dólares em um único pagamento. Daniel tinha comprado sua saída de consequências antes. Chico, eu quero absolutamente tudo sobre este homem. Histórico de emprego, registros financeiros, cada multa de estacionamento, cada multa de velocidade. Eu quero saber o que ele comeu no café da manhã na terça-feira. Sim, senhor. Mais alguma coisa que o senhor precise imediatamente? Encontre Ana Lima. Eu quero falar com ela pessoalmente. Já estou trabalhando nisso, senhor. Guilherme desligou e continuou a observar Daniel. Seu genro ainda estava ao telefone. A voz dele subindo, mesmo a essa distância, mesmo a 15 metros de distância. Guilherme podia ver a raiva, a arrogância, a completa falta de remorso. Este era o homem que tinha espancado sua filha grávida com um taco de golfe. O telefone de Guilherme vibrou com uma mensagem de texto de Marina. Rebeca perguntando por você urgentemente. Quarto 307. Ele pegou o elevador de volta para cima, mas parou na UTI neonatal primeiro. Esperança estava acordada. Seus olhos minúsculos rastreando o movimento. Uma enfermeira chamada Jandira estava ajustando seu tubo de alimentação com mãos gentis. Como ela está esta manhã? Guilherme perguntou calmamente. Muito mais forte que ontem. Bebês são lutadores naturais, especialmente quando eles têm razões importantes para lutar por suas vidas. Que tipo de razões? Amor. Segurança. Saber que alguém vai protegê-los, não importa o quê. Jandira olhou para Guilherme com atenção. Este bebê tem um avô que vai se certificar de que ela esteja completamente segura. Como você pode dizer isso? 40 anos de enfermagem em bebês prematuros. Eu sempre consigo identificar os verdadeiros protetores. Guilherme pressionou a mão contra a superfície quente do isolador novamente. Isso é absolutamente certo, meu amor. O vovô vai cuidar de tudo que precisa ser cuidado. Quando ele chegou ao quarto de Rebeca, ela estava sentada, parecendo mais alerta do que tinha parecido desde o ataque. Marina estava na cadeira ao lado da cama dela, segurando sua mão. Papai, eu contei tudo ao detetive Ricardo. Sobre Daniel ter me agredido antes, sobre ele controlar nosso dinheiro e checar meu telefone constantemente.
A voz de Rebeca estava visivelmente mais forte. Eu estou apresentando queixa completa contra ele. Essa é minha menina corajosa. Mas eu estou com medo, papai. Daniel tem conexões no trabalho dele. Ele conhece pessoas importantes. E se eles não acreditarem na minha palavra contra a dele? Guilherme sentou-se na beira da cama do hospital, com cuidado. Rebeca, você se lembra de quando tinha 7 anos e o Jimmy Peterson estava praticando bullying com você na escola? O menino que me empurrou do balanço e me chamou de nomes? O que eu te disse sobre bullies naquela época? Que bullies contam com o fato de as pessoas terem muito medo de revidar contra eles. E o que nós fizemos sobre o Jimmy Peterson? O senhor falou com o pai dele e depois com o chefe do pai dele. E de repente o Jimmy Peterson não era mais um cara tão durão. Guilherme alisou o cabelo de Rebeca de sua testa machucada gentilmente. Daniel Reis é apenas uma versão maior e mais velha do Jimmy Peterson. Ele está contando com você ter muito medo de revidar. Mas e se Daniel tentar me machucar de novo por apresentar queixa? Ele não terá a chance, meu amor. Marina olhou para o marido com preocupação. Guilherme, o que exatamente você está planejando fazer? Eu estou planejando ser um pai e um avô. Nada mais, nada menos. O telefone dele vibrou novamente. Francisco Almeida. Senhor, eu encontrei Ana Lima. Ela concordou em se encontrar com o senhor esta tarde. 2h no Starbucks, na 5ª Rua. Obrigado, Chico. Rebeca parecia curiosa. Quem é Ana Lima, papai? A ex-namorada de Daniel, a que ele agrediu há 3 anos. Daniel me disse que ela era mentalmente instável, que ela inventava histórias loucas sobre ele quando ele tentou terminar com ela. O que mais Daniel te disse sobre os relacionamentos passados dele? Que as mulheres sempre ficavam obcecadas por ele depois de namorar, que as ex-namoradas o perseguiam e faziam acusações falsas quando ele tentava seguir em frente com a vida dele. Rebeca franziu a testa pensativamente. Ele disse que eu era diferente de todas as outras, mais madura e emocionalmente estável. Guilherme sentiu aquela raiva familiar crescendo novamente. Daniel tinha usado o exato mesmo roteiro com Rebeca que ele tinha usado com Ana Lima. Isolar, controlar, agredir, depois culpar a vítima por ser instável. Rebeca, eu quero que você pense em algo com cuidado. Em todo o tempo que você conheceu Daniel, ele alguma vez assumiu a responsabilidade por algo que deu errado? Rebeca ficou em silêncio por um momento, realmente considerando a pergunta. Agora que você menciona? Não. Tudo era sempre culpa de outra pessoa. O chefe dele era incompetente. Os colegas de trabalho dele tinham inveja do sucesso dele. Eu era muito emocional ou dramática sobre coisas normais. E quando Daniel a agrediu ontem à noite, ele disse que eu o fiz fazer isso, por bisbilhotar no telefone dele e causar problemas. Você vê o padrão agora? Daniel nunca está errado sobre nada. Nunca. Os olhos de Rebeca se arregalaram com uma compreensão repentina. Meu Deus, ele realmente é exatamente como o Jimmy Peterson. Exatamente como o Jimmy Peterson. Apenas com roupas melhores e um vocabulário maior. Marina pegou a mão de Rebeca novamente. Querida, por que você não nos contou que Daniel estava te machucando antes disso? Porque eu achei que era minha culpa de alguma forma. Daniel é tão esperto e bem-sucedido. Todos na empresa dele o respeitam. Se ele estava constantemente infeliz comigo, eu imaginei que eu devia estar fazendo algo fundamentalmente errado. Guilherme tinha ouvido o suficiente. Sua filha tinha passado 2 anos sendo psicologicamente destruída por um homem que a tinha convencido de que o abuso era, na verdade, amor. Onde está Daniel agora? Ele perguntou. Em algum lugar lá embaixo. Ele subiu mais cedo e perguntou quando eu poderia ter alta. Ele disse que as contas do hospital seriam muito caras e que precisávamos voltar para casa para que eu pudesse ligar para a nossa seguradora. Não perguntando como ela se sentia, não preocupado com a condição do bebê, preocupado com dinheiro. Daniel perguntou sobre a esperança. Ele disse que ela parecia subdesenvolvida e perguntou se o hospital tinha cometido algum erro médico que pudesse afetar nossas reivindicações de seguro. Guilherme se levantou abruptamente.
Marina agarrou o braço dele instintivamente. Guilherme, por favor, não faça nada precipitado agora. Eu não vou fazer nada precipitado, Marina. Eu vou fazer algo muito cuidadosamente planejado. Ele beijou a testa de Rebeca ternamente. Descanse um pouco, meu amor. Foque em ficar forte para que você possa cuidar adequadamente da esperança. O que o senhor vai fazer, papai? Eu vou ter uma conversa com Daniel. Por favor, não tão piore as coisas para mim. Para mim, as coisas não podem possivelmente piorar, Rebeca. Você está em uma cama de hospital porque seu marido tentou matar você e seu bebê. É hora de as coisas começarem a ficar muito melhores. Guilherme saiu do quarto e encontrou Daniel na sala de espera, ainda ao telefone. Ele se aproximou calmamente, pegando o final da conversa de Daniel. Não. Eu preciso de alguém que entenda que mulheres como esta fazem acusações completamente falsas quando estão emocionais. Hormônios da gravidez, sabe? Ela não está pensando com clareza sobre nada. Daniel desligou e virou-se para encontrar Guilherme parado diretamente atrás dele. Ah, Sr. Machado, como Rebeca está se sentindo hoje? Como alguém que foi espancado com um taco de golfe. A expressão de Daniel não mudou em nada. A queda da escada foi realmente terrível. Eu me sinto péssimo por não estar lá para pegá-la. Guilherme encarou Daniel por um longo momento. Há filmagens de segurança de você trazendo o taco de golfe para dentro de casa, Daniel. A polícia as tem. Algo cintilou atrás dos olhos de Daniel. Cálculo, não culpa ou vergonha. Apenas fria matemática. Deve haver algum engano com a hora daquela filmagem. A tecnologia nem sempre é completamente confiável. Sem engano. Você espancou minha filha porque ela descobriu o seu caso. Sr. Machado, eu entendo que o senhor está chateado com o acidente de Rebeca, mas Rebeca tem uma tendência a dramatizar situações normais. Eu tenho certeza que quando ela se acalmar, ela se lembrará das coisas com mais clareza. Guilherme deu um passo mais perto. Daniel era mais alto, mas Guilherme tinha presença, peso. O tipo de autoridade que vinha de décadas de tomar decisões que afetavam milhares de pessoas. Daniel, deixe-me ser muito claro sobre algo. Você machucou minha filha pela última vez. Senhor, eu acho que o senhor está entendendo mal a situação inteira aqui. Eu entendo perfeitamente. Você é um covarde que agride mulheres grávidas. Você manipulou minha filha para pensar que o abuso era amor. Você a isolou de sua família e amigos. Você controlou as finanças e a liberdade dela. A máscara de Daniel estava começando a escorregar. Rebeca contou a versão dela dos eventos, mas sempre há dois lados em cada história. O seu lado envolve um taco de golfe e minha filha na UTI. Olhe, Sr. Machado, eu sei que o senhor é muito bem-sucedido nos negócios. Eu respeito isso tremendamente. Talvez possamos resolver algo aqui. Rebeca não precisa passar pelo estresse de um julgamento em sua condição atual. Daniel estava oferecendo comprar sua saída, assim como ele tinha feito com Ana Lima. Resolver algo? Compensação financeira para as contas médicas? Talvez algum tipo de acordo onde Rebeca e o bebê sejam cuidados sem envolver os tribunais desnecessariamente? Guilherme sorriu. Não foi um sorriso agradável de jeito nenhum. Daniel, você não tem absolutamente nenhuma ideia de com quem está lidando. Senhor, o senhor acha que pode comprar sua saída disso como fez com Ana Lima? O rosto de Daniel ficou completamente branco. Eu não sei do que o senhor está falando. $43,000. Isso é exatamente o que custou para você fazer Ana Lima retirar sua ordem de restrição. Como o senhor, eu sei tudo sobre você, Daniel. Eu sei sobre suas dívidas de jogo. Eu sei sobre seus cartões de crédito escondidos. Eu sei sobre seu caso com Valéria Guedes. Eu sei que você estava planejando deixar Rebeca depois que o bebê nascesse. Daniel estava respirando mais rápido agora. O senhor não pode provar nada disso. Eu não tenho que provar nada, Daniel. Eu só tenho que te destruir completamente. O senhor está me ameaçando? Estou te prometendo. Guilherme se virou e foi embora, deixando Daniel sozinho na sala de espera. Na hora em que ele chegou ao seu carro,
Guilherme já estava planejando a destruição completa e total de Daniel Reis. Iria ser minucioso, iria ser legal e iria ser absolutamente devastador. Exatamente como Daniel tinha sido para sua filha. Mas Daniel tinha cometido um erro crítico. Ele tinha escolhido a família errada para aterrorizar. Agora Daniel iria aprender exatamente o que acontecia quando você declarava guerra a Guilherme Machado. Valéria Guedes sentou-se em frente a Francisco Almeida em uma cabine de canto no Starbucks, na Quinta Rua. Suas mãos envoltas em uma xícara de café que tinha esfriado 30 minutos atrás. Ela era mais jovem do que Francisco esperava, 26, com o tipo de aparência profissional polida que gritava ambição de nível médio. Mas seus olhos estavam avermelhados e seus dedos perfeitamente manicurados tremiam visivelmente. Senhora Guedes, obrigado por concordar em se encontrar comigo com tão pouca antecedência. Eu ainda não entendo sobre o que isso se trata. O senhor disse que envolvia Daniel Reis. Francisco pegou sua pasta de identificação. Eu trabalho para Guilherme Machado, o sogro de Daniel. O rosto de Valéria ficou completamente pálido. Oh, Deus! O pai de Rebeca? O senhor conhece Rebeca? Daniel fala sobre ela às vezes. Valéria olhou para suas mãos trêmulas. Ele disse que ela tem tido uma gravidez realmente difícil. Sérios problemas emocionais. Que tipo de problemas emocionais? Ciúmes, paranoia, fazendo acusações selvagens sobre as amizades de Daniel no trabalho. A voz de Valéria estava ficando menor. Daniel disse que os hormônios da gravidez a tornaram instável e irracional. Francisco inclinou-se ligeiramente para a frente. Senhora Guedes, Rebeca está no hospital agora. Daniel a espancou com um taco de golfe ontem à noite. Ela quase morreu. A cor drenou completamente do rosto de Valéria. Isso é absolutamente impossível. Daniel nunca machucaria ninguém. Ele é o homem mais gentil que eu conheço. Quando a senhora viu Daniel pela última vez? Ontem à tarde. Nós almoçamos juntos na lanchonete perto do nosso escritório. Valéria estava respirando mais rápido agora. Ele estava chateado porque Rebeca tinha ficado mexendo no telefone dele. Ele disse que ela estava se tornando obsessiva e controladora. Daniel te disse o que aconteceu quando ele foi para casa? Ele me mandou uma mensagem por volta das 23 horas. Disse que Rebeca tinha caído da escada e que ele a estava levando para o hospital. Francisco pegou seu telefone e mostrou a Valéria a filmagem da câmera da campainha. Este é Daniel arrastando um taco de golfe para dentro de casa. Valéria olhou para a tela em choque. Eu não entendo o que estou vendo. Daniel mentiu para a senhora Guedes. Rebeca não caiu de escada alguma. Daniel a espancou porque ela descobriu o caso de vocês. Caso? Valéria parecia genuinamente confusa. Daniel e eu não estamos tendo um caso. Daniel é casado. Ele ama a esposa dele profundamente. Ele está animado para se tornar pai. Valéria estava balançando a cabeça. Nós somos amigos. Nós almoçamos às vezes. Nós trocamos mensagens sobre coisas do trabalho. Francisco pegou cópias impressas das mensagens de texto que sua equipe de tecnologia tinha recuperado do telefone de Daniel. Estas são mensagens entre a senhora e Daniel dos últimos 3 meses. Valéria leu as primeiras mensagens e sua mão voou para a boca. Eu nunca enviei isso. As mensagens eram explícitas, sexuais, com planos detalhados para encontros e encontros íntimos. Senhora Guedes, essas mensagens vieram do seu número de telefone. Mas eu nunca escrevi essas palavras. Eu nunca... Valéria estava lendo mais rápido agora, seu rosto ficando mais horrorizado a cada mensagem. Esta diz que eu disse a Daniel que o amava e queria que ele deixasse a esposa. A senhora não escreveu essa mensagem. Eu nunca disse nada assim para Daniel. Nunca! Valéria olhou para Francisco. Alguém estava enviando mensagens do meu telefone sem o meu conhecimento. Como isso é possível? Daniel.
configurou meu telefone novo para mim há 2 meses. Ele disse que estava me ajudando a transferir tudo do meu telefone antigo. A voz de Valéria era quase um sussurro. Ele ficou com o meu telefone por um fim de semana inteiro. Francisco fez uma anotação. Daniel tinha estado criando evidências de um caso que não existia. Senhora Guedes, qual é exatamente a sua relação com Daniel? Nós trabalhamos juntos. Nós somos amigos. Às vezes nós almoçamos ou tomamos café. Valéria estava começando a chorar. Ele fala sobre Rebeca constantemente. O quanto ele a ama, o quanto ele está preocupado com o estado emocional dela durante a gravidez. O que Daniel diz sobre o estado emocional de Rebeca? Que ela se tornou paranoica e ciumenta desde que engravidou. Que ela o acusa de coisas que não são verdadeiras. Que os hormônios da gravidez a tornaram completamente irracional. Daniel já fez avanços românticos em relação a você? Nunca. Ele é completamente devotado a Rebeca. Ele me mostra fotos dos ultrassons. Ele fala sobre o tipo de pai que ele quer ser. Francisco mostrou a Valéria outro conjunto de mensagens. Estas eram as que Daniel tinha enviado para Rebeca, fazendo parecer que Valéria estava o perseguindo agressivamente. Daniel enviou essas mensagens para a esposa dele, alegando que a senhora as escreveu. Valéria leu as mensagens e começou a soluçar. Ele me fez parecer algum tipo de predadora, como se eu estivesse tentando acabar com o casamento dele. Senhora Guedes, Daniel tem manipulado tanto a senhora quanto Rebeca, criando evidências falsas para fazer Rebeca pensar que vocês estavam tendo um caso. Mas por que ele faria isso? Para que, quando ele espancasse Rebeca por ser desconfiada, parecesse que ela era uma esposa ciumenta e paranoica que o levou à violência. Valéria olhou para Francisco. O senhor está dizendo que Daniel planejou tudo isso? Estou dizendo que Daniel é um predador muito cuidadoso que cria justificativas elaboradas para seu abuso. Mas as mensagens do meu telefone, como ele as enviou sem você saber? Aplicativos espiões que permitem a alguém controlar seu telefone remotamente. Francisco fez outra anotação. Daniel tem controlado seu telefone há meses, enviando mensagens para si mesmo que a senhora nunca escreveu. Meu Deus! Valéria colocou a cabeça nas mãos. Rebeca acha que eu roubei o marido dela. Rebeca acha que a senhora tem tido um caso com Daniel há meses. Mas não é verdade. Nada disso é verdade. Valéria olhou para cima com uma compreensão repentina. Daniel tem mentido para nós duas, o tempo todo. Que mais Daniel te disse sobre Rebeca? Que ela se tornou desconfiada e controladora desde que engravidou. Que ela checa o telefone dele e o segue às vezes. Que ela faz cenas embaraçosas em eventos da empresa. Daniel te mostrou alguma evidência desse comportamento? Fotos de Rebeca sentada no carro dela do lado de fora do escritório dele. Capturas de tela dela ligando para ele várias vezes durante reuniões de trabalho importantes. Senhora Guedes, Daniel tem stalkeado a própria esposa e tirado fotos para fazê-la parecer instável. O rosto de Valéria se desfez completamente. Como eu pude ser tão estúpida sobre tudo? A senhora não foi estúpida. Daniel é um manipulador habilidoso. Isso não é culpa da senhora de jeito nenhum, mas eu acreditei nele completamente. Eu senti pena dele. Eu pensei que ele estava preso com uma esposa louca. Isso é exatamente o que Daniel queria que a senhora pensasse. O telefone de Francisco vibrou com uma mensagem de texto. Ele a leu e franziu a testa. Senhora Guedes, eu preciso perguntar algo importante. Daniel já te pediu para mentir para ele? Não, exatamente mentir. Mas ele me pediu para manter nossa amizade em particular, porque Rebeca fica com ciúmes de suas colegas de trabalho. Mais alguma coisa? Ele me pediu para enviar mensagens de texto a ele durante certos horários, para que ele pudesse mostrar a Rebeca que eu estava o incomodando no trabalho, de forma inapropriada. A senhora tem providenciado a Daniel evidências para usar contra a senhora. Valéria estava chorando mais forte agora. Eu estava o ajudando a provar que a esposa dele era paranoica sobre nada. Mas o caso era real na mente de Rebeca por causa das mensagens falsas. Senhora Guedes,
Daniel espancou Rebeca porque ela o confrontou sobre um caso que nunca aconteceu, usando evidências que o próprio Daniel criou. Isso é completamente insano. Isso é calculado e premeditado. Daniel tem montado este cenário há meses. Francisco encostou-se em sua cadeira. Daniel Reis era mais perigoso do que ele tinha pensado inicialmente. Isso não foi um crime passional. Isso foi uma guerra psicológica premeditada. Senhora Guedes, a senhora estaria disposta a nos ajudar a provar que Daniel tem manipulado tanto a senhora quanto Rebeca? Como eu posso ajudar? Como? Usar um dispositivo de gravação? Fazer Daniel admitir o que ele tem feito? Valéria assentiu imediatamente. Sim, absolutamente. Aquela pobre mulher. Ela deve pensar que eu sou um monstro completo. Rebeca acha que eu seduzi deliberadamente o marido dela e destruí o casamento dela. Eu tenho que consertar isso de alguma forma. Eu tenho que ajudá-la a entender que nada disso era real. Francisco fez uma anotação final em seu arquivo. Daniel Reis tinha criado o crime perfeito. Fazer a vítima parecer louca, fazer a testemunha parecer culpada, fazer a si mesmo parecer o marido razoável levado a medidas desesperadas. Mas Daniel tinha cometido um erro crítico. Ele tinha subestimado Guilherme Machado. E agora Daniel estava prestes a descobrir o que acontecia quando você machucava a filha de um homem que era dono de metade da cidade. O encontro com Valéria Guedes terminou com ela concordando em cooperar totalmente. Enquanto Francisco voltava para relatar a Guilherme Machado, ele refletiu sobre a elaborada decepção de Daniel. Daniel não tinha apenas agredido a esposa. Ele tinha passado meses a torturando psicologicamente, fazendo-a questionar a própria sanidade, construindo uma justificativa para a violência que se sustentaria no tribunal. Daniel Reis era um sociopata e Guilherme Machado estava prestes a destruí-lo com a mesma precisão metódica que Daniel tinha usado para destruir Rebeca. Isso ia ser muito interessante. Mas primeiro, Francisco tinha que se encontrar com Ana Lima, a mulher que tinha sobrevivido a Daniel Reis uma vez antes. Ana Lima morava em um pequeno complexo de apartamentos no lado leste da cidade. O tipo de lugar onde as pessoas cuidavam da própria vida e faziam poucas perguntas. Francisco Almeida tinha esperado em seu carro por 20 minutos quando ela finalmente apareceu. Ela tinha 31 anos, com a postura cuidadosa de alguém que tinha aprendido a se tornar invisível. Seus olhos se moveram pelo estacionamento antes de ela se aproximar de seu carro. O senhor disse que isso era sobre Daniel Reis. Sua voz estava firme, mas Francisco podia ver suas mãos tremendo. Sim, senhora. Eu trabalho para Guilherme Machado. A atual esposa de Daniel está no hospital. O rosto de Ana ficou branco. O que aconteceu com ela? Daniel a agrediu com um taco de golfe. Ela está com 7 meses de gravidez. Ana fechou os olhos e se encostou no carro. Eu sabia que isso ia acontecer. Eventualmente, eu tentei avisar as pessoas. Senhora Lima, a senhora estaria disposta a me contar sobre o seu relacionamento com Daniel? Não aqui. Muita gente por perto que pode estar observando. Ana olhou para seu prédio de apartamentos nervosamente. Tem um restaurante na rua Maple, o Mário. Eu me encontro com o senhor lá em 10 minutos. Francisco esperou em uma cabine nos fundos do restaurante do Mário, observando Ana Lima se recompor em uma mesa de canto. Quando ela finalmente se juntou a ele, sua xícara de café chacoalhou contra o pires enquanto ela a colocava. Quão machucada ela está? Costelas rachadas, sangramento interno, concussão grave. O bebê nasceu prematuro. Jesus Cristo. Ana encarou seu café. Eu tentei avisar as pessoas sobre Daniel, mas ninguém acreditou em mim. O que aconteceu entre a senhora e Daniel? Nós namoramos por 18 meses. Ele era charmoso no começo, atencioso, me fazia sentir especial e importante. A voz de Ana estava neutra, sem emoção. Então, lentamente, ele começou a mudar todas as regras. Que tipo de regras? O que eu podia vestir, com quem eu podia falar, onde eu podia ir sem a permissão dele.
Ele disse que estava me protegendo de tomar decisões ruins. Francisco fazia anotações enquanto Ana falava. O exato mesmo padrão que Daniel tinha usado com Rebeca. Quando a violência começou? Cerca de 6 meses depois do relacionamento. Eu cheguei em casa do trabalho tarde por causa de uma reunião obrigatória. Daniel estava esperando no meu apartamento. Ele tinha entrado com a chave reserva que eu tinha dado a ele. O que aconteceu naquela noite? Ele disse que eu estava mentindo sobre a reunião, que eu provavelmente estava vendo outra pessoa pelas costas dele. Quando eu tentei mostrar a ele os e-mails do trabalho provando que a reunião era real, ele pegou meu telefone e o jogou contra a parede. Ele a agrediu naquela noite? Ele me empurrou para baixo e me segurou ali enquanto ele explicava que mulheres como eu precisavam de orientação de homens como ele. Ele não me bateu naquela vez, mas eu sabia que ele queria. Francisco podia ver onde isso estava indo. Daniel escalou lentamente, testando limites. Quando Daniel a agrediu pela primeira vez, 3 meses depois, eu jantei com uma colega de trabalho para o aniversário dela. Daniel disse que eu estava sendo desrespeitosa por sair sem a permissão dele. Como Daniel descobriu sobre o jantar? Ele estava rastreando meu telefone. Eu não sabia até muito mais tarde, mas ele tinha instalado um aplicativo espião quando se ofereceu para consertá-lo depois que eu o deixei cair. A exata mesma tática que Daniel tinha usado com Valéria Guedes. Me conte sobre a noite em que Daniel realmente a machucou. Ana ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Eu descobri que Daniel estava vendo outras mulheres, namorando-as enquanto ainda estava comigo. Quando eu o confrontei sobre isso, ele perdeu completamente o controle. O que ele fez? Me agrediu até a inconsciência com a base de uma luminária. Eu acordei no hospital com uma concussão e um pulso quebrado. A senhora registrou uma ordem de restrição contra ele. Sim. A polícia foi muito prestativa. Eles disseram que eu tinha um caso forte contra ele, mas a senhora retirou as acusações. A risada de Ana era amarga. Daniel é muito persuasivo quando precisa ser. Quanto ele pagou a senhora? $43,000. Exatamente o suficiente para pagar meus empréstimos estudantis. Daniel a ameaçou? Ele não precisou me ameaçar. Ele explicou com muita calma o que aconteceria se eu seguisse com as acusações. O que aconteceria? Ele destruiria minha reputação completamente. Me faria parecer uma ex-namorada vingativa que não conseguia lidar com ser dispensada. Ele tinha fotos minhas que seriam embaraçosas se tornassem públicas. Fotos que a senhora tinha dado a ele. Fotos que ele tinha tirado sem o meu conhecimento. No meu apartamento. No meu quarto. A voz de Ana estava ficando menor. Ele disse que nenhum júri acreditaria em uma mulher instável com um histórico de fazer acusações falsas. Acusações falsas? Daniel tinha me preparado por meses, criando incidentes onde eu parecia ciumenta ou louca, depois documentando minhas reações com cuidado. Francisco levantou o olhar de suas anotações. A senhora pode me dar um exemplo específico? Ele flertava com garçonetes quando saíamos para jantar. Depois agia confuso quando eu ficava chateada. Ele tirava fotos minhas chorando ou discutindo e as salvava como evidência da minha instabilidade emocional. Ele estava construindo um caso de defesa antes mesmo de agredir a senhora. Daniel não é estúpido. Ele planeja tudo com muito cuidado e de forma metódica. O telefone de Francisco vibrou. Uma mensagem de texto de sua equipe de tecnologia. Registros financeiros de Reis prontos para revisão. Senhora Lima, a senhora estaria disposta a testemunhar sobre o padrão de comportamento de Daniel? Se isso ajudasse a esposa dele? Sim. Mas eu preciso de proteção. Proteção de Daniel. Daniel não gosta de pontas soltas. Quando ele descobriu que eu estava conversando com uma conselheira de violência doméstica no ano passado, meu carro foi vandalizado e meu apartamento foi invadido. A senhora acha que Daniel foi o responsável? Eu sei que Daniel foi o responsável. Ele me enviou uma mensagem no dia seguinte, perguntando se eu estava tendo problemas de segurança. Francisco fez outra anotação. Daniel tinha intimidado Ana Lima por anos, após o relacionamento deles terminar. Senhora Lima, mais uma pergunta.
Daniel alguma vez mencionou querer ter filhos? O tempo todo. Ele dizia que queria uma família com uma mulher que entendesse seu papel. Alguém mais tradicional do que eu. O que ele queria dizer com tradicional? Submissa. Financeiramente dependente. Isolada de amigos e família. Ana olhou diretamente para Francisco. Daniel queria uma vítima, não uma parceira. O telefone de Francisco tocou. Guilherme Machado. Chico, como estamos na investigação financeira? Acabei de conversar com Ana Lima. O padrão de Daniel se estende por anos. Estou voltando para lhe dar o relatório sobre os registros financeiros agora. Bom, eu quero tudo pronto antes que Daniel perceba o que está acontecendo com ele. Francisco desligou e olhou para Ana Lima. Senhora Lima, Daniel Reis está prestes a aprender o que acontece quando ele atinge a família errada. O que o senhor quer dizer? O atual sogro de Daniel é dono de metade da cidade, e ele não é do tipo que perdoa. Ana sorriu pela primeira vez desde que Francisco a tinha encontrado. Bom, Daniel tem se safado disso por tempo demais. Ele não vai se safar. Pitavessa. Enquanto Francisco voltava para relatar a Guilherme Machado, ele refletiu sobre a metodologia de Daniel. Ana Lima tinha sido um teste. Daniel tinha aperfeiçoado suas técnicas nela. Depois as aplicou a Rebeca com ainda mais sofisticação. Mas Daniel tinha cometido um erro crítico de julgamento. Ele tinha assumido que a família de Rebeca seria tão impotente quanto Ana Lima tinha sido. Ele estava prestes a descobrir o quão errado essa suposição estava. Guilherme Machado não estava apenas com raiva. Guilherme Machado era metódico. E Daniel Reis estava prestes a se tornar seu projeto. Um projeto que terminaria com a destruição completa e total de Daniel. A doutora Elisa Miranda encontrou Guilherme Machado na UTI neonatal às 6 da manhã. Parado ao lado do isolador de esperança, com a quietude de um homem que mantém uma vigília. Senhor Machado, o senhor esteve aqui a noite toda? Não consegui dormir. A voz de Guilherme era áspera de exaustão. Como ela está esta manhã? Mais forte. A respiração dela está mais estável e ela está respondendo bem à alimentação. A doutora Miranda verificou o prontuário de esperança com cuidado. Bebês nascidos com 33 semanas geralmente se saem muito bem com os cuidados adequados. Normalmente, o caso da Esperança é complicado pelo trauma que a mãe dela experimentou. Estresse materno durante a gravidez pode afetar o desenvolvimento fetal. Guilherme observou o peito minúsculo de sua neta subir e descer. Que tipo de efeitos? Potencialmente problemas com o desenvolvimento dos pulmões, função do sistema nervoso, resposta imunológica. Nós não saberemos a extensão total por várias semanas. Ela está com dor agora. Estamos controlando o conforto dela com muito cuidado. Mas, Sr. Machado, bebês prematuros são lutadores. A Esperança tem todas as razões para sobreviver e prosperar. Guilherme pressionou a palma da mão contra a superfície quente do isolador. O que ela precisa de nós? Tempo, cuidados médicos e o conhecimento de que ela está segura e amada. Ela terá tudo isso. A doutora Miranda fez uma anotação no prontuário de Esperança. Senhor Machado, posso lhe perguntar algo? Claro. O senhor considerou que a Esperança pode se beneficiar de ter o pai dela envolvido em seus cuidados? A expressão de Guilherme escureceu. Daniel Reis nunca estará sozinho com seu filho, senhorita. Eu entendo que há complicações familiares, mas pesquisas mostram que o envolvimento paterno pode ser importante para bebês prematuros. Daniel Reis espancou a mãe da Esperança com um taco de golfe. Ele disse a Rebeca que talvez perder o bebê a ensinasse a não bisbilhotar nas coisas dele. A doutora Miranda parou de escrever. Ele disse isso? Entre outras coisas. Senhor Machado, eu preciso documentar essa declaração para o prontuário médico da Esperança. Por quê? Se Daniel Reis expressou indiferença ou hostilidade em relação a esta gravidez, isso é relevante para a segurança e o planejamento dos cuidados da Esperança. Guilherme pegou seu telefone
e mostrou à doutora Miranda o relatório policial que o detetive Ricardo tinha registrado. Daniel não mostrou nenhum interesse na Esperança, exceto para reclamar de despesas médicas. Ele perguntou se o hospital tinha cometido algum erro que pudesse afetar as reivindicações de seguro. A doutora Miranda leu o relatório com crescente preocupação. Isso é muito sério, Sr. Machado. Sim, é. Daniel tentou visitar a Esperança uma vez, ontem à tarde. Ele olhou para ela por cerca de 30 segundos e perguntou quando ela poderia ir para casa. Qual era o comportamento dele? Impaciente, irritado, como se a Esperança fosse um inconveniente em vez de sua filha. A doutora Miranda fez anotações extensas. Sr. Machado, eu vou recomendar que Daniel Reis não tenha permissão para acesso sem supervisão à Esperança. Com base em quê? Com base em motivos médicos. A Esperança é extremamente vulnerável agora. Ela precisa de um ambiente calmo, que a nutra. Com base no que o senhor me disse, Daniel representa uma fonte potencial de estresse e instabilidade. A senhora pode fazer isso legalmente? Eu posso restringir o acesso com base na necessidade médica. O bem-estar da Esperança é minha principal preocupação. Guilherme sentiu um pouco da tensão deixar seus ombros. Obrigado, doutora Miranda. Senhor Machado, há algo mais que o senhor deve saber. Rebeca tem pedido para ver a Esperança, mas Daniel disse a ela que o bebê estava muito doente para visitas. Isso não é verdade. Completamente falso. Nós encorajamos a ligação materna o mais rápido possível. É benéfico para a mãe e para o bebê. Daniel tem mantido Rebeca longe da própria filha? Aparentemente. Rebeca me perguntou ontem se a Esperança ia morrer, porque Daniel disse a ela que a condição do bebê era muito séria e que vê-la poderia ser muito traumático para Rebeca em seu estado emocional atual. As mãos de Guilherme se fecharam lentamente em punhos. Daniel estava torturando Rebeca psicologicamente mesmo de sua cama de hospital. Doutora Miranda, eu quero que Rebeca seja trazida aqui para baixo o mais rápido possível. Eu vou providenciar um transporte em cadeira de rodas esta manhã, e eu quero que Daniel seja banido completamente da UTI neonatal. Eu vou ter a segurança informada imediatamente. O telefone de Guilherme vibrou com uma mensagem de texto de Francisco Almeida. Me encontre na garagem do estacionamento. Notícias urgentes. Doutora Miranda, obrigado por cuidar da Esperança. Senhor Machado, posso lhe perguntar algo pessoal? Claro. O que o senhor está planejando fazer sobre Daniel? Guilherme olhou para sua neta, lutando por cada respiração em seu refúgio de plástico. Eu vou me certificar de que ele nunca mais machuque ninguém. Legalmente, eu espero. Tudo o que eu vou fazer com Daniel Reis será completamente legal e completamente devastador. Absolutamente. Guilherme encontrou Francisco Almeida esperando ao lado de seu Mercedes na garagem do estacionamento. Qual é a notícia urgente, Chico? As finanças de Daniel estão muito piores do que pensávamos. Ele não está apenas escondendo dívidas de Rebeca. Ele tem roubado dela. Como? Cartões de crédito abertos no nome dela sem o conhecimento dela. Uma segunda hipoteca em sua casa que ela nunca assinou. Ele tem falsificado a assinatura dela por meses. Guilherme encostou-se em seu carro. Quanto ele roubou? Perto de $80 mil. Tudo isso usado para cobrir dívidas de jogo e financiar seu estilo de vida. Dívidas de jogo para quem? Algumas pessoas muito desagradáveis. O tipo que quebra pernas quando não são pagas. Quanto Daniel deve a eles? $120,000. Eles têm ligado para o escritório dele diariamente nas últimas 2 semanas. Guilherme sorriu de forma sombria. Momento interessante. Daniel agride a esposa justamente quando seus credores de jogo estão aplicando uma pressão séria. Fica pior. Daniel fez um seguro de vida de $500 mil para Rebeca 6 meses atrás, sem o conhecimento dela. Ele falsificou a assinatura dela na aplicação e se listou como o único beneficiário. Guilherme encarou Francisco. Daniel estava planejando matar Rebeca? Parece que sim. Com o dinheiro do seguro de vida, ele poderia pagar suas dívidas de jogo e recomeçar do zero. E a Esperança? Daniel nunca teve a intenção
de que a esperança sobrevivesse ao ataque. O fato de Rebeca ter vivido o suficiente para chegar ao hospital não fazia parte do plano dele. A visão de Guilherme ficou vermelha nas bordas. Daniel não tinha apenas espancado sua filha em um momento de raiva. Daniel tinha planejado assassinar Rebeca e deixar seu bebê ainda não nascido morrer. Chico, eu quero Daniel destruído. Completamente. Financeiramente. Profissionalmente. Pessoalmente. Sim, senhor. Por onde o senhor quer que eu comece? Os credores de jogo dele. Avise a eles que Daniel foi preso e não será capaz de pagá-los de volta. Isso pode fazer com que Daniel seja machucado, senhor. Isso é problema de Daniel. Que mais? O empregador de... Pendegtosa. Eu tenho documentação de Daniel usando tempo e recursos da empresa para conduzir seus casos e encobrir seus crimes. Envie tudo para o CEO da Patterson Marketing imediatamente. Feito. E os documentos falsificados? Entregue tudo ao detetive Ricardo. Daniel vai enfrentar acusações federais por roubo de identidade e fraude, senhor. Há mais uma coisa. O quê? Daniel tem dito às pessoas no trabalho que Rebeca é mentalmente instável e que ele está considerando interná-la para avaliação psiquiátrica. As mãos de Guilherme se fecharam em punhos novamente. Ele está planejando ter Rebeca declarada incapaz para que ele possa controlar as finanças dela e conseguir a guarda da esperança? Esse parece ser o plano dele se o assassinato não funcionasse. Chico, eu quero que você grave cada conversa que Daniel tiver. Eu quero documentação de cada mentira que ele contar. Já em andamento, nós temos vigilância em Daniel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, agora, eu quero que você faça outra coisa. Me diga o nome. Encontre Valéria Guedes. Eu acho que é hora de a suposta amante de Daniel aprender exatamente que tipo de homem ela tem defendido. Senhor, Valéria Guedes já concordou em nos ajudar. Ela está disposta a usar um microfone e fazer Daniel confessar. Perfeito. Prepare isso para esta tarde. O telefone de Guilherme tocou. Marina. Guilherme, Rebeca está perguntando por você. Ela quer ver a esperança, mas Daniel disse a ela que o bebê estava muito doente para visitas. Daniel mentiu. Eu estarei aí. Guilherme desligou e olhou para Francisco. Daniel Reis mentiu e manipulou minha filha pela última vez. Qual é o próximo passo? Nós vamos dar a Daniel exatamente o que ele merece, que é a destruição completa. Mas nós vamos deixar que ele se destrua. Enquanto Guilherme caminhava de volta para os elevadores do hospital, ele refletiu sobre o elaborado plano de Daniel. Assassinato disfarçado de violência doméstica, fraude de seguro de vida, roubo de identidade, manipulação psicológica projetada para fazer Rebeca parecer instável. Daniel Reis era um predador que tinha caçado sua filha por anos. Mas predadores cometiam erros quando ficavam gananciosos. E Daniel tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Ele tinha machucado a família de Guilherme Machado. Agora Daniel estava prestes a aprender o que acontecia quando você declarava guerra a um homem que era dono de metade da cidade. A guerra estava prestes a começar e Daniel não tinha ideia do que estava vindo em sua direção. Rebeca segurou esperança pela primeira vez às 11 da manhã de terça-feira, sentada em uma cadeira de balanço ao lado da janela da UTI neonatal, enquanto as máquinas monitoravam cada respiração que sua filha dava. Esperança pesava 1,3 kg. Sua pele era translúcida, seus dedos impossivelmente pequenos. Mas seus olhos estavam alertas, rastreando o rosto de Rebeca com o foco de alguém que sabia que finalmente estava segura. Ela é absolutamente linda. Marina sussurrou da cadeira ao lado deles. Daniel disse que ela parecia estranha e subdesenvolvida. Rebeca acariciou a mão minúscula de Esperança com um dedo. Ele disse que eu não deveria me apegar demais caso algo desse errado. Daniel é um idiota, Guilherme disse da porta. Rebeca olhou para o pai. Onde está Daniel? Eu não o vejo desde ontem de manhã.
Daniel está ocupado lidando com algumas sérias complicações de sua prisão. Que tipo de complicações? Guilherme puxou uma cadeira para se sentar diretamente em frente a Rebecca. Meu amor, há algumas coisas sobre Daniel que você precisa saber. Papai, eu já sei que ele me bateu. Eu já sei sobre o caso. É muito mais do que isso, Rebecca. Guilherme pegou uma pasta que Francisco Almeida tinha preparado. Registros financeiros, documentos falsificados, evidências das elaboradas decepções de Daniel. Daniel tem roubado de você há meses, cartões de crédito abertos em seu nome, uma segunda hipoteca em sua casa, roubo de identidade. Rebecca olhou para os documentos. Essa é a minha assinatura. Daniel a falsificou, mas parece exatamente com a minha caligrafia. Daniel tem praticado falsificar sua assinatura por meses, Rebecca. Nós encontramos folhas de prática em sua mesa no trabalho. O rosto de Rebecca ficou branco. Quanto dinheiro? $80,000. Tudo isso usado para cobrir dívidas de jogo. Dívidas de jogo? Daniel deve $120,000 para algumas pessoas muito perigosas. Marina inclinou-se para a frente. Rebecca, Daniel alguma vez mencionou jogo para você? Nunca. Ele disse que o jogo era para pessoas fracas que não conseguiam controlar seus impulsos. Guilherme pegou outro documento. Daniel fez um seguro de vida para você 6 meses atrás. $500,000. Ele é o único beneficiário. Eu nunca assinei uma aplicação de seguro de vida. Daniel falsificou sua assinatura nisso também. Rebecca ficou em silêncio por um longo momento, processando essa informação, enquanto Esperança dormia pacificamente em seus braços. Papai, o senhor está dizendo que Daniel planejou me matar. Estou dizendo que Daniel precisava de 500 nós para pagar suas dívidas de jogo, e seu seguro de vida valia exatamente essa quantia. Mas e a Esperança? Daniel nunca teve a intenção de que a Esperança sobrevivesse. Rebecca começou a chorar silenciosamente, as lágrimas caindo na coberta de Esperança. Ele ia matar nós duas. Meu amor, vocês duas estão vivas, vocês duas estão seguras. O que acontece agora? Daniel vai enfrentar acusações federais por roubo de identidade, fraude, tentativa de assassinato e conspiração para cometer assassinato. E o caso com Valéria Guedes? Guilherme pegou cópias impressas das mensagens de texto que a equipe de Francisco tinha recuperado. Rebecca, não houve caso. O que o senhor quer dizer? Daniel criou mensagens falsas entre ele e Valéria. Ela nunca enviou essas mensagens. Daniel estava controlando o telefone dela remotamente. Rebecca olhou para a evidência. Nada disso era real. Daniel passou meses criando evidências falsas de um caso para que quando ele a agredisse por ser desconfiada, você parecesse uma esposa ciumenta e paranoica. Valéria Guedes nunca quis Daniel. Valéria Guedes pensava que Daniel era um marido devotado, preocupado com sua esposa emocionalmente instável. As lágrimas de Rebecca vieram mais forte agora. Eu a odiei. Eu pensei que ela estava roubando meu marido. Daniel manipulou vocês duas, meu amor. Então, quando eu confrontei Daniel sobre o caso, você o estava confrontando sobre algo que nunca aconteceu, usando evidências que o próprio Daniel criou. Rebecca olhou para a Esperança. Ele me bateu por causa de uma mentira. Daniel a agrediu porque ele é um predador violento que precisava de uma desculpa que se sustentasse no tribunal. Há quanto tempo ele tem planejado isso? Meses, talvez anos. Rebecca ficou em silêncio por vários minutos, apenas segurando Esperança e processando a enormidade da decepção de Daniel. Papai, eu me sinto tão estúpida. Você não é estúpida, Rebecca. Daniel é um manipulador habilidoso que tem feito isso por anos. Eu deveria ter visto os sinais. O trabalho de Daniel era se certificar de que você não visse os sinais. Ele é muito bom no que faz. No que ele faz, Rebecca? Este é o modo como ele opera. Ele encontra mulheres vulneráveis, as isola, as controla e depois as destrói quando ele está satisfeito. Quantas outras houve? Nós sabemos sobre Ana Lima. Provavelmente há outras. Rebecca mudou Esperança para o outro braço, os instintos maternos naturais assumindo o controle. Papai, eu quero te perguntar algo, mas eu tenho medo da resposta.
Pode me perguntar qualquer coisa. Se Daniel tivesse conseguido me matar, a esperança teria sobrevivido? Guilherme ficou em silêncio por um momento. A doutora Miranda diz que bebês prematuros nascidos sob circunstâncias traumáticas têm taxas de sobrevivências mais baixas. Então Daniel estava planejando matar nós duas. Sim, por quê? Porque pessoas mortas não podem testemunhar contra você. E Daniel precisava do dinheiro do seguro. Rebeca começou a chorar novamente. Eu o amava. Eu realmente o amava. Eu sei, meu amor, como eu pude amar alguém que queria me matar. Porque Daniel se certificou de que você só visse a pessoa que ele queria que você visse. Mas havia sinais, não havia? Coisas que eu ignorei. O trabalho de Daniel era fazer você ignorar esses sinais. Eu quero ver Valéria Guedes. Guilherme pareceu surpreso. Por quê? Porque eu preciso me desculpar com ela. Eu odiei alguém que era tanto uma vítima quanto eu era. Eu providenciarei esse encontro. Papai, posso te perguntar mais uma coisa? Claro, o que o senhor vai fazer com Daniel? Guilherme sorriu sombriamente. Daniel vai enfrentar as consequências de suas escolhas. Consequências legais. Consequências completamente legais. Mas também consequências devastadoras. Daniel Reis está prestes a aprender o que acontece quando você atinge a família errada. Rebeca olhou para a Esperança, que estava dormindo pacificamente, apesar do caos em torno de seu nascimento. Bom, Rebeca disse baixinho. Daniel merece o que quer que aconteça com ele. Sim? Ele merece. Papai, obrigada por nos proteger. É isso que os pais fazem, Rebeca. Nós protegemos nossas famílias, mesmo quando nossas famílias cometem erros estúpidos, especialmente então. Rebeca fechou os olhos e segurou Esperança mais perto. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente segura. Daniel Reis tinha cometido o maior erro de sua vida. Ele tinha machucado a filha de Guilherme Machado. Agora, Daniel iria pagar o preço. E o preço seria tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, tudo o que ele jamais seria. Valéria Guedes sentou-se no estacionamento do lado de fora da Patterson Marketing às 12h30, usando um microfone que o FBI tinha fornecido e tentando controlar sua respiração. Detetive Ricardo. A voz dele veio através de seu fone de ouvido. Valéria, lembre-se, apenas faça Daniel falar. Deixe ele se explicar. Não pressione demais. E se ele suspeitar de algo? Daniel acha que você está do lado dele. Use isso a seu favor. Valéria entrou na Patterson Marketing e encontrou Daniel em sua mesa, parecendo um homem que estava tentando muito se mostrar normal. Seu cabelo, geralmente perfeito, estava bagunçado e havia olheiras escuras sob seus olhos. Daniel, você está bem? Eu ouvi sobre o acidente de Rebeca. Daniel olhou para cima com um óbvio alívio. Valéria, graças a Deus. Finalmente alguém que entende o que eu estou passando. Deve ser tão difícil para você. Você não tem ideia. Rebeca está no hospital fazendo todas essas acusações loucas. Ela está dizendo às pessoas que eu a machuquei de propósito. Tackle de golfe. Isso é loucura. Eu sei, certo? Rebeca caiu da escada. Eu nem estava em casa quando aconteceu. Valéria inclinou-se para a frente com aparente preocupação. Daniel, você tem certeza sobre a hora? Porque eu pensei que você me mandou uma mensagem de casa quando aconteceu. A expressão de Daniel piscou quase imperceptivelmente. Eu cheguei em casa logo depois que ela caiu. Ela estava caída no pé da escada. Isso deve ter sido aterrorizante para você. Foi. Mas agora o pai de Rebeca está tentando transformar isso em algum tipo de caso criminal. O que você quer dizer? Guilherme Machado acha que pode usar o dinheiro e a influência dele para me prejudicar. Ele contratou investigadores particulares para me assediar. Isso é horrível. O que eles estão investigando? Nada. Tudo. Eles estão tentando fazer nosso relacionamento parecer inapropriado. O pulso de Valéria a acelerou. Nosso relacionamento? Você sabe o que eu quero dizer. Nossa amizade. Os almoços que nós tivemos. As mensagens de texto. Daniel, sobre essas mensagens de texto, o que tem elas?
Algumas delas eram bem explícitas. Eu não me lembro de ter enviado mensagens como essas. Os olhos de Daniel se aguçaram. Valéria, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu nunca escrevi algumas dessas mensagens. As que eu supostamente te disse que te amava e queria que você deixasse a Rebeca. Valéria, você tem estado sob muito estresse no trabalho. Talvez você não se lembre de tudo com clareza. Eu me lembraria de ter dito a um homem casado que eu o amava, Daniel. Daniel se levantou e fechou a porta de seu escritório. Valéria, eu preciso que você entenda algo. Rebeca está tentando me destruir. Ela vai dizer qualquer coisa para me fazer parecer mal. Mesmo se isso for verdade, eu ainda não enviei essas mensagens. Alguém teve que enviá-las. Talvez alguém com acesso ao meu telefone. Daniel ficou em silêncio por um momento. Valéria, o que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. Eu estou afirmando um fato. Eu não enviei essas mensagens. Então como você as explica? Você me diz, Daniel, você é quem configurou meu telefone novo. A máscara de Daniel começou a escorregar. Eu ajudei você a transferir seus dados. Isso é tudo. Você instalou algum aplicativo no meu telefone? Apenas o básico. E-mail, catálogo e calendário pintorense. E aplicativos de rastreamento? Por que eu instalaria aplicativos de rastreamento? Para monitorar minha localização? Para enviar mensagens do meu telefone sem o meu conhecimento? Daniel se sentou novamente, sua expressão completamente diferente agora. Calculista. Fria. Valéria, eu acho que você está confusa sobre muitas coisas. Eu estou confusa sobre Rebeca estar no hospital. Rebeca teve um acidente, com um taco de golfe. Rebeca caiu da escada. Daniel, eu vi a filmagem de segurança. Daniel ficou muito parado. Que filmagem de segurança? A câmera da campainha do outro lado da rua. Ela mostra você trazendo um taco de golfe para dentro de casa às 20h. Essa filmagem poderia mostrar qualquer coisa. A tecnologia não é confiável. É confiável o suficiente para a polícia. Daniel, você não está entendendo o que está em jogo. Isso é sobre o caso. Não havia caso. Era um plano que você criou para enganar a todos. Você me fez parecer uma vadia para a sua esposa. Eu não quero ter nada a ver com isso. Daniel se levantou novamente, andando de um lado para o outro atrás de sua mesa. Valéria, de que lado você está aqui? Eu estou do lado da verdade. A verdade é que Rebeca é uma mulher mentalmente instável que está tentando me destruir porque eu quero um divórcio. É por isso que você fez um seguro de vida para ela? Daniel parou de andar de um lado para o outro. Como você sabe sobre isso? Porque eu sei sobre tudo, Daniel. As assinaturas falsificadas, a dívida escondida, o jogo. Quem te contou sobre o jogo? Isso importa? Daniel se sentou pesadamente. Valéria, você não entende a pressão que eu tenho sofrido. Que tipo de pressão? Pressão financeira. Rebeca gasta dinheiro que nós não temos. Ela está nos levando à falência. Rebeca não controla suas finanças, Daniel. Você controla. Ela não entende o quão caro é manter nosso estilo de vida. Que estilo de vida? Você mora em uma casa modesta e dirige um carro de 10 anos. O bebê ia piorar tudo. Mais despesas. Nós não podíamos pagar. Valéria sentiu-se doente. Daniel, você está dizendo que machucou Rebeca por causa de dinheiro? Eu estou dizendo que a gravidez de Rebeca foi mal cronometrada. Mal cronometrada para quê? Para a minha situação financeira. Então você decidiu resolver seus problemas financeiros matando sua esposa grávida? Daniel olhou diretamente para Valéria pela primeira vez, desde que ela tinha começado a fazer perguntas difíceis. Eu decidi resolver meus problemas do único jeito que eu podia, cometendo um assassinato, eliminando complicações. Valéria olhou para Daniel, finalmente o vendo claramente. Você realmente estava planejando matar Rebeca? Rebeca ia me deixar eventualmente, levar metade de tudo, exigir pensão alimentícia. Eu não podia pagar. Era mais fácil lidar com as coisas do meu jeito. Do seu jeito. Limpo. Simples. Um incidente que resolveu todos os meus problemas. Exceto que Rebeca sobreviveu. Isso foi inesperado. E agora você está enfrentando acusações de assassinato.
A expressão de Daniel endureceu completamente. Agora eu estou enfrentando muitas complicações que eu não planejei, como Guilherme Machado. Guilherme Machado acha que o dinheiro dele o torna intocável. Ele está prestes a aprender o contrário. O que você quer dizer? Eu quero dizer que homens ricos têm tanto a perder quanto homens pobres, às vezes mais. Valéria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Daniel, você está ameaçando o Sr. Machado? Eu estou afirmando um fato. Homens ricos muitas vezes têm segredos que eles não querem que sejam expostos. Que segredos? Práticas de negócios, arranjos financeiros, indiscrições pessoais. Você está planejando chantagear o pai de Rebeca? Eu estou planejando nivelar o campo de jogo. Daniel, o Sr. Machado não fez nada de errado. Todo mundo fez algo de errado, Valéria. Algumas pessoas são apenas melhores em esconder isso. Valéria percebeu que Daniel estava completamente descolado da realidade. Na mente dele, ele era a vítima. Todos os outros eram o problema. Daniel, você sente algum remorso sobre o que você fez com Rebeca? Remorso por quê? Por agredi-la com um taco de golfe? Por tentar matar ela e seu bebê? Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Rebeca fez as escolhas dela, Valéria. Eu fiz as minhas. Isso não é uma resposta. É a única resposta que você vai ter. Valéria se levantou para sair. Daniel, eu acho que você precisa de ajuda profissional. Eu acho que eu preciso de novos amigos. Pessoas que entendem lealdade. Eu fui leal a você, até eu perceber o que você realmente é. E o que eu sou? Um monstro. Daniel sorriu pela primeira vez durante a conversa deles. Se é isso que é preciso para vencer, Valéria, então é isso que eu sou. Valéria saiu do escritório de Daniel e caminhou rapidamente para seu carro. O detetive Ricardo estava esperando no estacionamento. Você pegou tudo? Valéria perguntou. Cada palavra. Daniel acabou de confessar. Assassinato premeditado em fita. Ele é completamente insano. Não, Valéria. Daniel é completamente são. É isso que o torna tão perigoso. 2 horas depois, Daniel Reis foi preso em sua mesa na Patterson Marketing, à vista de seus colegas e das câmeras de notícias. Daniel Reis, o senhor está preso por tentativa de assassinato, violência doméstica, roubo de identidade, fraude e conspiração para cometer assassinato. A máscara cuidadosamente construída de Daniel finalmente se despedaçou completamente. Isso é ridículo. Eu quero meu advogado. O senhor terá essa oportunidade, Sr. Reis. Minha esposa é mentalmente instável. Ela está fazendo acusações falsas. Sr. Reis, nós temos a sua confissão em fita. Que confissão? Sua conversa com Valéria Guedes. O senhor admitiu planejar matar sua esposa para resolver seus problemas financeiros. O rosto de Daniel ficou branco. Em questão de horas, a filmagem da prisão estava em todas as estações de notícias. Os credores de jogo de Daniel receberam dicas anônimas sobre sua prisão. Seu empregador o demitiu imediatamente. Seus bens foram congelados. Ao anoitecer, Daniel Reis tinha perdido tudo. 6 meses depois, Rebeca Machado estava no pódio no centro comunitário, olhando para as mulheres que tinham vindo ouvi-la falar no grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. Esperança Elisa Machado, agora um bebê saudável de 8 meses, estava nos braços de Marina na primeira fila. Meu nome é Rebeca Machado. 6 meses atrás, eu estava deitada em uma cama de hospital, espancada até a inconsciência pelo homem que prometeu me amar. Hoje, eu estou aqui para dizer a vocês que a sobrevivência é possível. Daniel estava cumprindo 28 anos em uma prisão federal. Todos os recursos negados. Rebeca tinha voltado para a faculdade, planejando se tornar uma conselheira de violência doméstica. Ela estava namorando com cuidado um homem gentil chamado Davi, que entendia que o amor significava construir alguém, não derrubá-lo. Daniel me disse que ninguém acreditaria em mim, mas alguém sempre acreditará. Existem pessoas treinadas para ajudar, treinadas para proteger você. O telefone dela vibrou com uma mensagem de texto. Olá. Aqui é a Janaína. Eu estava na sua palestra hoje à noite.
Eu sou casada com o meu agressor há 8 anos. Eu acho que estou pronta para sair. Você pode me ajudar? Rebeca respondeu imediatamente. Sim, me conte sua história. Eu acredito em você. Porque era isso que os sobreviventes faziam. Eles salvavam uns aos outros. Daniel estava trancado em uma jaula. Rebeca estava livre. E essa liberdade era algo que Daniel nunca poderia tirar novamente. A justiça não tinha sido apenas servida. A justiça tinha se transformado em algo maior. Proteção para outras mulheres de homens como Daniel Reis. Rebeca Machado tinha vencido. Completamente. Para sempre. Se a história de Rebeca tocou você, se você acredita que os sobreviventes merecem justiça, mostre seu apoio clicando no botão de curtir. Seu engajamento ajuda histórias como esta a alcançar mulheres que precisam ouvi-las. Compartilhe isso com alguém que precisa saber que não está sozinho. Comente abaixo se você já se reconheceu na experiência de Rebeca. Suas palavras podem salvar uma vida. E assine com as notificações ativadas, porque toda semana nós trazemos histórias verdadeiras de coragem, sobrevivência e justiça, que nos lembram que todos nós somos mais fortes do que pensamos. Lembre-se, se você está em uma situação de abuso, você merece algo melhor. O telefone de violência doméstica está sempre disponível. Sua vida importa. Sua história importa. Obrigado por ouvir. Obrigado por se importar. Até a próxima. Fiquem fortes.